Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Então, irmãos, vamos dar continuidade, sobre esse assunto da Trindade de Três Deus, Vocês acompanhem os temas aqui abaixo, os vídeos, Anote no caderno os versículos, capítulo, para vocês estudarem, com paciência sobre essa questão, tá bom? Então, acompanhem os vídeos completos para você entender. Como eu já falei para os irmãos, que essa doutrina de trindade de três deuses, de três pessoas separadas, veio de Lutério. Lutério, que era da Igreja Católica. Então, Lutério e o calvinista Calvino, eles trouxeram isso para o cristianismo, para os cristãos. E os cristãos acabaram, obtendo essa falsa doutrina de três deuses, de três pessoas separadas, tá bom? Então acompanhe o vídeo abaixo que você vai entender tudo, a origem da trindade de três deuses, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui em João, porque aqui nós temos muitos versículos e vocês vão ver que toda a honra é sempre dada ao Pai e toda a honra também é dada ao Filho, Nós temos João 8:18, João 5:19, João 5:31, João 10:14, João 10:30, João 14:6, João 8:12 e João 4:24. Então, são todos esses versículos que você vai conhecer agora. Então, por isso que eu tenho que ler todo o contexto ali, porque vai estar coisas ali que você vai ver que a todo tempo, em toda a história da Bíblia, a honra é entre o Pai e o Filho, as duas divindades. Não existe o outro Deus. Ok, amado? Então, olha só. Então, o que eles falam, que, por exemplo, a Fernanda do canal Jesus é o Senhor, ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa. É outra pessoa separada, é uma pessoa. Agora, o que a gente vê dentro da Bíblia Sagrada é que a outra pessoa, o Espírito Santo, a outra pessoa que é Deus, não é honrado dentro da Bíblia. Então, os versículos que eu vou mostrar para vocês, as honras que está sendo dada é entre o Pai e o Filho, somente esses dois. Como é que existe outra pessoa? Que os irmãos comecem a analisar, a pensar. Como é que existe o outro Deus? A outra pessoa, o outro Espírito, Como é que existe o outro Espírito Santo, o outro Deus, da qual não está sendo honrado? Quem só é honrado só é o Pai e o Filho. Mas e o outro Deus? Mas e o outro Deus? Nunca está sendo honrado dentro da Bíblia. Para você ver que não existe outro Deus. É muito, irmão, terrível em ver esses homens do comércio, da teologia, dos pais das igrejas que vêm seguindo os reformados, Lutério, Calvino, esse negócio de trindade que trouxe da Igreja Católica Lutério, tá bom? Então vamos lá aqui. Vamos dar continuidade ainda desse contexto todo aqui de João 8, Então eu parei aqui no versículo 48, Vamos lá, versículo 48. Respondeu, pois, os judeus e lhe disse: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guarda as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Então os fariseus, eles gostavam muito de ficar: tem demônio, é do diabo, tem demônio, é do diabo. Como esses povos da sã doutrina,
do Davi Miranda, discípulos do Davi Miranda, como Mauro Coupe Souza, Moisés do Ceará. Tudo é demônio, é botando demônio em tudo. Então são as doutrinas dos fariseus. É do diabo, tem demônio, é filho do diabo toda hora. Tudo, né? Tudo dessas pessoas é demônio, é do diabo. Esses povos da sã doutrina, da igreja Deus é amor, tá certo? Eles são cópia dos fariseus, tá bom? Agora, para eu chamar uma pessoa que é filho do diabo, é quando a pessoa ela passa muito dos limites. Assim como Jesus, ele disse que aqueles fariseus, que o pai deles era o diabo, que eles eram filhos do diabo, tá certo? Agora vamos aqui. O versículo 49. Replicou Jesus, eu não tenho... o versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guarda as minhas palavras, não verá morte eternamente. Disseram ir aos judeus. Agora estamos certos de que tem demônio. Tudo dos fariseus é demônio, tem demônio. Assim como os da sã doutrina, né? O Mauro Coupe Souza. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizem, se alguém guardar as minhas palavras, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu, também os profetas morreram? Quem, pois, te fazem ser? Aí Jesus agora responde. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizem que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então, o próprio Abraão, ele viu o dia de Jesus, ele viu Jesus. Olha que interessante. Então, Abraão, ele viu o Espírito Santo, que é Jesus, no tempo do Velho Testamento, ok? Então, Jesus já agia também no Velho Testamento, aparecia para o profeta Abraão. Abraão, ele era o profeta de Deus. Então, Jesus apareceu para Abraão e Abraão se alegrou ao ver o dia do Senhor. Vamos lá. O versículo 56, né? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus quer dizer o quê? Eu sou. Ele é Deus, junto com o Pai, tá certo? Eu sou, né? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedra para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Deixa eu passar essa música aí. Deixa eu passar essa música aí do zap, tá? Daqui a pouco eu continuo, deixa eu passar. Ok, amado irmão? Então você veja aqui que antes que Abraão existisse, Jesus ele fala, eu sou. Então, antes que houvesse o mundo, antes que Deus criasse o mundo, todas as coisas, já existia os dois Espíritos, o Pai e o Filho, os dois Espíritos Santos. Os dois eram Espírito, que depois Deus manda o seu Espírito, que é Jesus, o Verbo. Deus manda o seu Espírito, o Verbo, para a terra, para se tornar em humano. Ok? O Verbo se tornou carne entre nós.
Ok? Então Jesus, o verbo, ele é espírito, que agora tem um corpo. Depois nós vamos entrar nesse assunto mais ainda, sobre isso aí, tá bom? Então vamos agora, irmão, para João 5:19. Vamos para João 5:19, tá? João 5:19 diz assim. Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vim fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento. Então a Bíblia diz, né, que o Pai, Deus, o Espírito Santo, Deus, confiou todo julgamento ao Filho para julgar na terra. Certo? Aí vem. A fim de que todos honrem ao Filho, do modo porque honra ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então você veja que a todo tempo a Bíblia fala do Pai e o Filho. Ok, Maria? Então quem não honra o Filho, não honra ao próprio Pai, ao próprio Deus. Então não existe outra pessoa para você honrar, para você adorar. Não existe outro Deus, ok? Só existem essas duas divindades, esses dois Espíritos Santos, Jesus e o Pai, que são Deus, ok? Por que Jesus é Deus? Porque Jesus é o próprio Espírito do Pai que veio para a Terra e se tornou em carne, ok? Temos o Pai e o Filho, certo? O versículo 22. E o Pai, o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, primeiramente, você tem que crer no Pai. Primeiramente, você tem que crer no Pai, né? Naquele que me enviou. Então, Jesus está dizendo que se você crê naquele que enviou ele, você crê em Deus, no Pai, você passa da morte para a vida. Ok? Vamos lá. O versículo 24, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz, a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concebeu ao Filho ter vida em si mesmo. Certo, Maria? Deixa eu ver aqui. Aqui, julgar porque eu fiz. Em vida em si mesmo. O versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então Deus deu toda a autoridade ao Filho para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, né, que todos que acham... Deixa eu passar essa música aí. Deixa eu passar essa música aí do coisa. Espera aí, viu? Pronto. Vamos agora, irmão, para o versículo 30. O versículo 30, né? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, isso que é verdadeiro e testemunho que ele dá de mim. Tá certo?
Mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entanto, essas coisas para que seja salvo. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essa que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Tá certo, Maria? Pronto. Então aqui você vê a todo tempo o Filho honrando o Pai e o Pai honrando ao Filho. Então não existe outro Deus, não existe outro Espírito Santo. Ok? Prepare-se, porque mistério mais ainda vem para vocês. Eu já mostrei em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 6, a grande prova lá, que não existe 3 Deus, 3 Trindade. Já mostrei a prova para vocês, e mais prova vem ainda de mistério tremendo para vocês, tá? Vamos aqui agora para, deixa eu ver aqui, João 5, versículo 31. Isso aqui já passou. Versículo 31. Vamos para João 10, versículo 14, tá? João 10, versículo 14. João 10, versículo 14 diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-la, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor, que é Jesus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então olha só aqui. Então Jesus está dizendo que ele tem toda a autoridade para entregar e também para revê-la às ovelhas. Irmãos, prepare os mistérios que eu vou mostrar para vocês. Tá? Prepare o mistério que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ok? Então, a voz que nós ouvimos é a voz de Jesus, do Espírito de Jesus, de Jesus, Deus. A voz que nós ouvimos é a do próprio Jesus, do Espírito de Jesus, não de outro Deus. Então, Jesus fala que vai revê-la às suas ovelhas. É incrível que eu vou mostrar para você de versículo, mano. É incrível que eu vou mostrar para você. Então aqui você veja a todo tempo Jesus dizendo que ele conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Então você veja que o outro Deus não existe. Então aqui Jesus não honra o outro Deus que você deu para entender. Como é que tem 3 deuses e o outro não é honrado? Então você tem que entender que não existe trindade de 3 deuses, tá bom? Vamos para mais. João 10:30, João 10:30, tá? João 10:30 diz assim. João 10:30 diz assim: Eu e o Pai somos um. Eu vou começar aqui no versículo 29, né? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar, né? Eu e o Pai somos um. Ok, Marinho? Ok?
Jesus está dizendo que ele e o Pai são um. Mas por que não bota o outro Deus, a outra pessoa? Por que Jesus não botou a outra pessoa, o outro Deus? Você deu para entender o que esses homens fazem para levar vocês para um engano dessa idolatria de 3 deuses? Ok? Então isso é idolatria, para que você adore outro Deus desconhecido. Então Jesus e o Pai são um. E quem completa os dois é a palavra. Os 3 são um. O Pai, o Filho e a palavra. Jesus é o Espírito Santo do Pai. O Espírito do Pai. Bom, vamos para mais aqui. João 14, 6. João 14, 6. Então aqui eu estou lendo os versículos que você veja que toda a honra é entre o Pai e o Filho. Não existe outro Deus, tá bom? João 14, 6. Responder-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ok? Então veja aqui. Jesus é a vida. Jesus ele é a vida. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos que desde agora conheceis e os tendes visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então você veja que os discípulos não perguntam pelo outro Deus, pelo outro Espírito, né, que inventaram aí a mitologia católica. Eles não perguntam pelo outro Deus, não. Ele pergunta, mostra-nos o Pai e basta. Então, olha só. O versículo 9. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ok, Maria? Então, quem vê Jesus está vendo o Pai. Porque Jesus é o Espírito de Deus na terra. Não estou falando da aparência de Jesus. Ah, Jesus, aquela aparência de Jesus lá, é igual a do Pai? Claro que não, Maria. Jesus, ele nasceu na terra no corpo humano. Então, Deus não tem uma aparência de um corpo humano na terra. O rosto de Deus os olhos de Deus é como chama de fogo, né? O rosto de Deus é como chama de fogo. Então, Jesus não está falando da sua aparência ali, não. Então, ninguém jamais viu a Deus e vive. Ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz que nós conheceremos realmente como Deus ele é. Tá certo? Então, Jesus aqui não está falando da sua aparência. Quem vê o rosto dele está vendo Deus, não. Jesus vai falar aqui agora, veja bem. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, quem era que estava em Jesus Cristo? Era outro Deus? Era outro Espírito? Não. O Pai, o Espírito Santo, que é Deus, sempre esteve no Filho. Olha que interessante aqui. O Pai sempre esteve com Jesus. Não foi outro Deus, outro Espírito. Pelo amor de Deus, irmão. Tá certo? Vamos lá. O versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, quando Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai, em questão das obras. As mesmas obras que Jesus fazia eram as mesmas obras do Pai. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus não está falando da sua aparência para o discípulo, não. É em questão das obras. Ok? Vamos lá. O versículo 12. Em verdade vos digo, que aqueles que creem em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, tudo que os discípulos iriam pedir a Deus aqui na terra, a Jesus, a Deus, a Bíblia está dizendo, irmão, que o próprio Jesus o fará. Jesus mesmo é que vai fazer para os seus discípulos o que eles pedirem. E o que o Pai ordenar, o Filho faz. O Filho só faz quando o Pai manda. Então, Jesus está dizendo que Ele mesmo vai atender aos discípulos. Não é outro Deus, não é outro Espírito não, tá? Vamos lá. O versículo 15. Se me amades, guardeis os meus mandamentos. O versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Veja bem. A fim de que estejas para sempre convosco. Então as pessoas, elas se isolam aqui, esses pastores da teologia, teólogos, e acaba criando outro Deus. Eles se isolam, eles ficam isolados. Mas é preciso, irmão, você conhecer as Escrituras, todo o mistério sobre Jesus e o Pai, sobre a divindade, ok? E não trindade. Você tem que conhecer todo o mistério sobre a divindade, tá? Vamos lá. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Veja bem, o Espírito da verdade. Então Jesus está dizendo que ele vai rogar ao Pai que envie o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só que interessante. Quem era que habitava nos discípulos? O próprio Deus. Então o Espírito da verdade, que é Deus, habitava no discípulo. Você lembra quando Jesus pergunta para Pedro, quem eu sou? Aí Pedro respondeu, o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus responde, Pedro, quem falaste não foi por si mesmo. Aí Jesus disse que foi o próprio Pai que falou através de Pedro, certo? Então a verdade veio através de Pedro, porque Deus estava neles, como diz aqui, porque ele habita convosco e estará em vós, tá? Então o Espírito da verdade é Jesus e Deus, certo? Esses são os Espíritos da verdade, o Pai e o Filho, ok? Vamos lá. Não vos deixareis, veja bem, irmão, não vos deixarei órfão. Irmão, veja só, tá? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então Jesus está prometendo para o discípulo que ele iria voltar. Então o que acontece? Que Jesus ele morreu, ressuscitou e voltou para o seu discípulo. E Jesus ele promete aqui, irmão, que nunca ia deixar o seu discípulo órfão, que ele iria voltar sempre, ia estar com o seu discípulo. Preste atenção. Jesus está dizendo que sempre ele ia estar com o seu discípulo, nunca ia deixar órfão. Então Jesus ele foi para o céu, mas ele sempre esteve com o seu discípulo Jesus, tá? No Espírito. Vamos lá. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tá vendo? E eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele.
Então Jesus está dizendo, né, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, Jesus diz que vai se manifestar. Jesus diz que vai se manifestar a essa pessoa. É muito incrível, irmão, isso aqui que eu estou revelando para você. Então não é outro Deus que vai se manifestar para você, não. É o próprio Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. O versículo 22. Disse-lhe Judas, disse-lhe Judas, não o Iscariote, né? Então esse Judas que fala aqui não é o Iscariote, não. O Judas Iscariote não, já é outro Judas, tá? Disse-lhe Judas, não o Iscariote, donde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e fazemos nele morada. Ok, irmão? Então aqueles que aceitam Jesus, que abrem a porta para Jesus, Jesus vem, ele e o Pai vêm para essa pessoa. Então a Bíblia não fala de outro Deus, de outro Espírito, não. Não. Jesus diz que ele e o Pai vêm habitar no coração da pessoa. Vamos lá. O versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então é aqui também, amados irmãos, que esses teólogos, pastores da teologia, eles se isolam e daí cria a trindade de outro Deus, que vem outro Deus lá de cima para baixo. Eles criam por causa da mitologia grega e da igreja católica, de Lutero. Então vamos lá, olha só. O versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vou e disse, vou e volto. Jesus sempre está dizendo, eu vou e volto. Para junto de vós. Se me amades, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creia. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, né? Tal. E aqui vem, sempre aqui, amado, o versículo que é o capítulo 15, né? João 15, aqui vem toda a honra aqui ao Pai, o Pai e o Filho, o Pai e o Filho, o Pai e o Filho, né? Aqui, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, né? Então, como você vê aqui, amado, então já diz, eu vou e volto. O que vocês têm que entender, amado irmão, o que você tem que entender é que quando Jesus ele fala, eu pedirei a meu Pai que mande outro Consolador, né? Porque Jesus ele foi o Consolador dos discípulos. Ele estava consolando os discípulos, né? Então Jesus ele foi o Consolador. Então Jesus disse que vai pedir para o Pai mandar outro Consolador, para não deixar seus discípulos órfãos. Mas o que você tem que entender, amado irmão, o que você tem que entender é que Jesus estava ali falando, né, como homem, como Deus ali na terra, falando, eu vou pedir a meu Pai que mande outro Consolador.
Mas o que você tem que entender que quando Jesus sobe ao céu, quem é que Deus ele manda de volta para que o seu discípulo não fique órfão? Porque Jesus ele falou: eu nunca deixarei vós órfão, estarei sempre convosco. Eu vou e voltarei. Então isso eu vou revelar depois, que eu vou mostrar os versículos. Que Jesus, quando ele subiu, o Pai manda o próprio Filho. É incrível o que eu vou mostrar para você. É muito incrível o que eu vou mostrar para você. Quem é que voltou? Quem foi que voltou em espírito, tá? Jesus é espírito, ele tem um corpo espiritual. Um corpo que atravessa a parede. Então Jesus ele voltou em espírito, mas ele tem um corpo espiritual, que quem só via eram os seus apóstolos e discípulos. É muito mistério que eu vou revelar para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para a gente terminar aqui logo, antes que acabe a memória aqui. Vamos terminar aqui logo. Vamos para João 8, João 8,12, tá? João 8,12. João 8,12 diz assim: de novo ele falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele, deixa eu ver aqui. Então ele objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabes de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então Jesus ele julgava junto com o Pai. Então não existe outro Deus, tá? Outro Deus. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não só eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Onde está teu Pai? Então veja aqui que Jesus testemunhava do Pai e o Pai testemunhava do Filho. Então o Espírito que testemunhava de Jesus é o próprio Deus, como você vê lá em 1ª Epístola de João 5, versículo 6. Está aqui a prova. O Espírito que testificava de Jesus é o próprio Deus, tá? Vamos lá. Respondeu, deixa eu ver. Então testifique de mim, o versículo 19. Então eles perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesse a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu eles esta palavra no lugar do gasol. Essa parte aqui já li, né? Ok, amado? Pronto, vou aqui para terminar. Então você veja que todos os versículos que eu li, aqui sempre fala das duas divindades, não se fala de outro Deus. As honras aqui é entre os dois, o Pai e o Filho. Tá bom? João 4, 24. João 4, 24, para terminar, tá? Já terminamos aqui em João, vamos botar aqui para terminar o último versículo, para terminar. João 4, versículo 24, diz assim: Deus, olha só, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher. Então você veja aqui, ok? Deus é Espírito.
que nós temos que adorar ao nosso Deus, o Espírito, que é Deus em Espírito. Então nós devemos adorar os dois, Espírito Santo, Jesus, né, e o Pai. Somente esses dois que nós devemos adorar. Então, com tudo que nós fazemos, adoramos a Deus, pedimos a Deus, adoramos a Deus, pedimos a quem? A Deus. Nós pedimos no nome de quem? De Jesus. Nós pedimos no nome de Jesus e não de outro Deus. Nós não pedimos nem outro Espírito, nem outro Deus, nem outra pessoa. Vocês estão entendendo, irmão? Não existe outra pessoa para nós adorar e pedir, não. Nós pedimos no nome do Filho e ponto final. Nós adoramos os dois, porque os dois é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Jesus e o Pai é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Adorar a Jesus é o mesmo que você está adorando ao Pai, porque é o mesmo Espírito e ponto final. Comigo não há acordo nenhum. Não há acordo comigo, porque tudo que eu estou pregando e ensinando é o que diz a Santa Escritura. Então não há acordo comigo de outros evangelhos, outra doutrina, história de conto de fada, de teólogo, de historiadores, não. Eu só quero saber o que diz a Santa Escritura e ponto final. Tá bom, mano? Então que vocês meditem, anotem nos seus cadernos todos esses versículos que está nos meus vídeos aqui sobre o tema da Trindade. E você estude vocês mesmos e o Espírito Santo é que vai convencer vocês, tá bom? Então eu acredito nos três, no Pai, no Espírito Santo e na Palavra. No Pai, no Filho, que é o Espírito Santo, os dois, né? Os dois são o Espírito Santo e na Palavra de Deus, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é tudo, depende da nossa salvação e nós acreditar na verdade. A nossa verdade, o nosso testemunho é Jesus. Tudo está, irmão. Tudo está em Jesus. Toda a lei está em Jesus. A vida eterna está em Jesus. O nosso testemunho está em Jesus. Tudo está no Filho. Não está em outro Espírito. Não está em outro Deus. Certo? A única coisa que você tem que fazer é o que Deus manda. Quem não honrar o Filho, não honra ao Pai. Então, honre sempre ao Filho de Deus e ponto final. Tá bom? Não... Tá bom, Pai? Então, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.